Olá, eu cumprimento a todos e devo dizer que a obra a qual falarei é extremamente contagiante. Mas o que falar sobre Lisístrata, a greve do sexo, obra, obra anti-guerra, uma comédia anti-guerra escrita por Aristófanes no século V a.C., uma época que Atenas passava assim por um período difícil, sabe, da sua história. E abandonados por seus aliados, os atenienses tinham ao redor das muralhas um, o, a sua, ao redor das muralhas de sua cidade as tropas de Esparta, né? Uma luta fratricida, por assim dizer. Fratricida, acho que é essa a palavra que eu tenho que usar, né? Enfraquecia a Grécia, pondo à mercê dos persas e medos, né? A peça de Aristófanes faz uma crítica bem severa a isso, a essa guerra, envolvendo as mulheres, né, das cidades gregas na guerra do Peloponeso, né? É, foram lideradas pela ateniense Lisístrata, que, como eu posso dizer, decidiu instituir uma greve de sexo. Até que, assim, seus maridos parassem a luta e estabelecessem a paz, né? A peça se iniciava detalhando um pouco o ambiente no qual Lisístrata, que é a grande heroína da história, se encontrava, né, com a sua amiga Cleonice. Um, São bem personagens bem atuantes no texto. Na conversa entre elas, no início da obra, Lisístrata afirma que estava chateada, né? Estava descontente por causa da guerra, da demora da chegada, que estava chateada por causa da guerra e marcou uma reunião, né, com as outras mulheres para discutirem isso, né, sobre seus maridos, sobre a guerra, e ela estava chateada não só com a guerra, mas também com a demora da chegada dessas mulheres na reunião, porque ela achou que não seria ouvida, né, que ninguém tinha prestado atenção nela. E aos poucos a Lisístrata fala para Cleonice que tinha uma forma, né, para que a guerra terminasse, né? E muito curiosa, Cleonice queria saber como. Ah, e Lisístrata afirmava assim que todas as mulheres deveriam usar o que? Seus corpos e seduzir os seus maridos, mas para isso elas deveriam ter muita garra, muita força de vontade, sabe? E aos poucos as companheiras de outras cidades vão chegando e depois de terem se reunido, Lisístrata começa o grande debate, né? Que já que ela havia conseguido reunir todas as mulheres de todas as cidades gregas qual estavam guerreando, né, entre si, e durante essa reunião ela vai assim dando exemplos das próprias mulheres, né, que praticamente perderam seus maridos para a guerra. Ela afirma que eles viviam viajando e muitas delas passavam meses sem ao menos olhá-los, né? Muito tempo sem vê-los. E Lisístrata expunha a sua ideia para essas mulheres de fazer a greve de sexo, né?
E nesse início, quando Lisístrata propôs isso, as mulheres não aceitaram de jeito nenhum. Foi um caos tremendo esse tipo de ideia, porque elas afirmavam que não iriam conseguir, né, nem resistir, né, ao calor dos seus maridos, né, resistir ficar sem seus maridos e dormir na mesma cama que eles, sem poder fazer o coito. Isso, acasalar. Mas Lisístrata então diz a elas que isso era para um bem maior e que depois disso elas teriam então todo o tempo do mundo perto dos seus maridos, né? Durante a peça, né, no livro, há o coro de velhos, né, que se posicionam contra as mulheres guerreiras, né? Eles se fazem de vítimas, na verdade, eles se vitimizam para que essas mulheres sejam presas pelos militares, entendeu? Essas que aderirem a tal greve e elas então se unem. Esse é mais um motivo para que elas se unirem, e é o que acontece, e deixam até os próprios soldados com medo disso. Eu achei magnífico, eu achei magnífico. E ainda durante a peça, né, ao exemplo da Mirrina e Sinésias, Mirrina estava assim alojada junto com as mulheres grevistas e seu marido, né, Sinésias e dos Sinésias. E Sinésias foi lá para tentar levá-la de volta para casa, entendeu? Meio que assim, eu não sei, me perdi na palavra, mas ela ou simplesmente assim, eu queria levar de volta para casa para celebrar. Vou colocar assim, os mistérios de Afrodite, bem afrodisíaco. Tá. Mas Mirrina, por conselho de Lisístrata, foi falar com o marido, né? E mesmo quando ele achava que ela estava cedendo, né? Ela só enrolava ele, fazendo com que ele ficasse com mais vontade de tê-la de volta. Mais vontade de praticar o coito. Com uma ereção universal, porque era uma ereção universal, né? Todo mundo tava sem transar. Os homens entraram assim com uma proposta de paz. Mesmo os mais velhos se assustaram com o resultado que as mulheres acabaram com o resultado, né, que as mulheres os deixaram, na verdade, de terem feito tamanha algazarra ao ponto de fazer uma greve, né, de toda uma população. E os embaixadores de toda a Grécia se juntaram para discutirem a solução de paz, né? Uma trégua. No final, os gregos se entenderam, fizeram um grande banquete na casa de Lisístrata após expulsar todos que estavam lá. O marido dela aparece e, assim, com um gesto feito por ela, bem feminino, afrodisíaco. Novamente, a palavra afrodisíaca que remete a Aphrodite, a deusa do amor, né? Ela atende, tira toda a paramentação militar do seu marido. Ele estende as mãos, né? Me remete um trecho do livro que ele estende as mãos e ela avançava, né? Se ajoelhava, beijava-lhe as mãos em submissão. E é isso. No final do livro, né, da peça de Lisístrata, ela foi apresentada assim pela primeira vez em um festival de teatro
pelo que eu li, em 411 a.C. E as mulheres nem sequer consideradas cidadãs atenienses, né, naquela época. Elas nem sequer eram consideradas. Mas na peça elas se reuniram, deliberaram, né? Elas deliberam sobre o futuro de sua sociedade e dos seus maridos, né? Ameaçados pela guerra, né? Elas tomam essa atitude assim drástica. Bom, eu acho que o caráter satírico é um caráter bem satírico da obra. Eu tenho isso na minha cabeça, que dos gêneros cômicos facilita, né, a inversão desses costumes. Ainda mais naquela época, que coloca as mulheres com papéis de suma importância nas peças, o que na época não era nada representado. Entendeu? Cenas absurdas assim e tons obscenos no enredo. Isso provém tudo das origens mágicas e ritualísticas, né, do teatro e dessas relações, desde com os cultos pagãos e humanistas, a fecundidade e a fertilidade que tinham naquela época em louvor a Deus Afrodite e etc. E é bom lembrar que os papéis de mulheres, quem faziam eram os homens, tá bom? Os papéis de mulheres, quem faziam eram os homens, com máscaras brancas, e o papel de homens era feito com máscaras pretas. Então, e isso é o que eu tenho a transmitir para vocês sobre o enredo de Lisístrata, a greve do sexo, uma obra de Aristófanes. Muito obrigada. Foi um prazer.